Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Irmãos, neste momento, aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz, do Ministério Pentecostal Não Temas. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês que vou deixar um estudo a todos, em nome do Senhor Jesus, e o nosso tema é Derrotando os Gigantes. Amém? Estudo esse que compreende 4 partes. Em primeiro lugar, falando sobre a ansiedade. Lógico, evidente, baseado em textos bíblicos. Amém? Então, eu peço toda a atenção, em nome do Senhor Jesus, e que todos neste momento oremos. Amém? Eterno e maravilhoso Pai, Deus de Israel, neste momento eu entro na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, e peço a Ti que me revista com o Teu sangue, Pai, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, que o Senhor possa revestir cada um neste momento, Pai, em todas as casas, Pai, a cada ouvinte da Tua palavra, e venha acampar Teus anjos, Pai, ao nosso redor com a espada de fogo desembainhada, nos protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus, e que venha repreender toda ação e retaliação do inimigo sobre a Tua ministração. Em nome do Senhor Jesus, agradeço desde já. Amém, irmãos? Falando agora sobre a culpa. Começamos nossa história falando sobre a derrota de gigantes. Amém? A ansiedade foi o primeiro. Portanto, a ansiedade faz parte de nossas emoções. É um sentimento que está ligado a nossas emoções, recapitulando, é uma necessidade obsessiva, amém? Que não tem controle, seguida por um sentimento de medo. Para aqueles que não sabem, medo também é um gigante. Mas, estudando, compreendendo a ansiedade no momento, incluímos a parte de emoções e agora eu quero incluir, dentro do estudo da ansiedade, também a parte da culpa. E quero que todos os irmãos peguem suas Bíblias no momento e abram em Marcos, capítulo 6, do verso 17 ao 29. Amém? Por quê? Porque nós vamos ter aí um exemplo de culpa. Então, assim diz o Senhor para mim e para ti. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão? E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era um varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atentando-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E, entretanto, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que, imediatamente, me des num prato, a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento,
e do que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E ouvindo logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Amém, igreja? Então, sobre esta palavra, né, aprofundando neste texto, amém? O que podemos concluir sobre a culpa, né? Nós, sabe, irmãos, muitas vezes estamos como que Herodes, divididos na hora de decidir entre errar e não errar. Mas precisamos entender que nós é que vamos pagar o preço do nosso erro e do nosso acerto. E que, por mais que pareça o contrário, o preço do erro é sempre muito mais caro. Então, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração duplo que é e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Então, podemos ver aqui que quem é o principal vilão dessa história e por quê, não é? É a Herodias, porque ela articula a morte de quem? De João Batista, como podemos ver no verso 19, amém, igreja, ao 21. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que ele era o quê? Um varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade, e o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma grande ceia a tribunos, príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou e agradou Herodes, e ao que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Como ele estava ali presente, na presença de vários príncipes, ele não poderia negar o pedido, porque ele ficaria envergonhado, né, e perderia sua autoridade de rei. Então ele resolveu fazer isso e não tinha na cabeça que Herodias iria pedir justamente a cabeça de João Batista. Então, ela pediu. Por quê? Porque queria vingar, de certa maneira. Amém? Então, esses versículos que tem entre 17 e 20, de que lado Herodes estava, do vilão ou do herói, entendeu? Amém, irmãos? Que podemos, então, destacar aqui neste texto, né? Quem é o principal vilão dessa história e por quê? Bom, o principal vilão dessa história, no caso, no texto entre João Batista, Herodes e Herodias, né, o principal vilão é Herodias. Por quê? Porque ela articula a morte de João, como está no versículo 19 e 21. Né? Podemos olhar também quem era o principal herói da história e por quê? Era João. Por quê? Porque ele morre pelo que é certo e pela vontade de Deus. Por quê? Porque ele era um varão justo e santo, e não concordava em Herodes ter e possuir a mulher do teu irmão. Então, amém, igreja? Então, que podemos falar mais sobre esse texto. Herodes se sentiu bem quando Herodias pediu a cabeça de João Batista? Não, mas ele também não mediu a consequência quando ele falou: pede-me o que quiseres que eu te darei. E ele estava na presença de autoridades. E ela pediu justamente a cabeça de João Batista e ele o temia, né? Porque ele era um varão justo e santo. Mas ele jamais pensaria que Herodias pediria, né? No caso, a cabeça de João Batista. Então, o que aconteceu? Ele pega e manda um de seus homens e degolar João Batista na prisão, não é verdade? Então, ele executou
e foi e entregou a cabeça de João Batista num prato e deu à jovem, que esta deu à sua mãe. Mas Herodes não estava a favor disso, mas ele teve que cumprir para não ser envergonhado na presença dos outros que estavam sentados à mesa. Para concluirmos, a todos os homens, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração duplo, né? Que é inconstante em todos os seus caminhos, né? Então, deve vigiar muito naquilo que pede. Amém, igreja? Porque não sabe qual pode ser o resultado. Como foi esse, que hora nenhuma Herodes apoiou o que Herodias estava pedindo a ele, mas teve que fazer para não ser envergonhado. E ele carregou essa culpa, fazendo este tipo de juramento, né? Porque estava presente com todos ali e não podia negar. Amém, igreja? Então, é uma culpa que ele carregou. Agora, como diz, né? Ele vai pagar o preço do erro, como também todos nós, e o preço também do nosso acerto. Amém? Que vencer a culpa. A culpa é um sentimento de peso emocional que nos cobra o fato de termos errado, ferido ou desapontado alguém. Amém? Então, a culpa também traz consigo o sentimento de que temos que sofrer as consequências, porque ela é um sentimento e, como tal, não deve governar a nossa vida. Amém? Mas isso não significa que não precisamos dela, pois quando é tratada de forma saudável, a culpa é um instrumento de Deus que nos afasta do pecado para estar perto do Pai. Por quê, né? Por que essa definição? Por que isso da culpa? Veja bem, vamos pegar um texto para falar sobre a culpa, o Salmo 32, do 1 ao 7. Vamos falar, né? Vamos usar este texto para compreender um pouco a culpa. Salmo 32, de 1 ao 7. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de tio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, porque ele vai confessar. Amém? Então, quando você confessa o seu pecado e a sua maldade, o Senhor faz o quê? Perdoa a tua transgressão e o teu pecado, lança para trás e dele não se lembra mais. A palavra de Deus nos ensina lá em Isaías também que, mesmo que teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Porque se tu confessares a mim, eu perdoarei, lançarei para trás de ti e deles não me lembrarei mais. Amém, igreja? Vamos ver aqui a respeito deste texto, né? No versículo 4, como a culpa fazia o salmista se sentir no texto, né? Uma sensação de peso espiritual tão grande que todo o seu humor fora embora, como a chuva em tempo de seca, né? Então você percebe aí que a culpa acaba com o nosso humor. Verdade ou não? Verdade. A pessoa se torna o quê? Não fica tranquila, fica sem graça, não é verdade? Fica com o coração pesado, né? No versículo 3 e 7,
Quais os sentimentos provocados pela culpa, né? Uma sensação de que os ossos estão se derretendo, não é verdade? O meu humor se tornou em sequidão de estios, né? Então os ossos estão se derretendo. A angústia. A culpa nos cobra o fato de termos errado, ferido ou desapontado alguém. Porque a culpa, que a gente não sabe de onde vem normalmente, ela é o quê? Falsa, baseada em princípios ou expectativas erradas, ou é verdadeira, baseada em memórias que foram bloqueadas. Por exemplo, você consegue aceitar que a culpa seja um instrumento de Deus, mesmo trazendo tanta dor? O bom da culpa não é a dor que ela causa, mas é o resultado que ela deixa em nós quando respondemos a ela de forma saudável. Como podemos ver no versículo 6 e 7. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinge e alegre de cantos de livramento. Amém? Então, qual o papel que a culpa desempenharia no caso, de forma saudável, né? Caso respondamos a ela de uma forma saudável. O papel da culpa, neste caso, é nos fazer fugir do pecado e chegar mais perto de Deus enquanto ainda não é tarde demais. O que devemos fazer sim? Não devemos nos calar, ou seja, precisamos achar alguém com capacidade para ouvir o nosso desabafo. Porque depois de ficar claro que a culpa é verdadeira, devemos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Então nos perdoará e nos livrará da culpa. E que ensina este texto, desse versículo 32, desse Salmo 32, nesses versículos, que podemos concluir desse texto, que precisamos ter um coração sensível para sentir culpa ao menor sinal de pecado em nossa vida, pois se ocorrer o contrário, a ausência da culpa nos atrasará em consertar o pecado e isso certamente acabará mal, né? Por outro lado, não devemos permitir que a culpa faça mais pressão do que tem direito sobre nossa vida, pois se nos entregarmos à dor, ela criará em nós fugas emocionais em que não permitirão que a culpa, o papel que precisa fazer, e isso nos afastará do Senhor. Então, não devemos permitir isso, sentirmos culpado, porque devemos impedi-la que prossiga, que carregamos algo que não pertence a nós, como a culpa. Se tivermos culpa em algum momento da vida, devemos confessá-la que temos. Ou anulá-la se não temos, não aceitar a culpa. Amém? É sempre confessando. Amém, igreja? Continuando aqui a nossa parte de culpa, parte 3. Amém? Nós vamos pegar um texto básico. Mateus 26, o versículo 69 e o capítulo 27. Certo, irmãos? Também vamos em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao 11. Amém? Então, aprendemos, recapitulando, o que é a culpa, né? Ela é um sentimento de peso emocional que nos cobra o fato de termos errado, ferido ou desapontado alguém. Como também traz consigo o sentimento de que temos que sofrer as suas consequências. Amém? Então, vamos lá. Em Mateus, capítulo 26, no verso 69, diz assim: Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Para começarmos este texto, eu quero dizer algo a todos. A culpa é uma arte que precisa ser aprendida. Amém? Por quê?
pois podemos dar valor de mais ou valor de menos à culpa, e isso nos dará problemas, pois a culpa só será bênção para nós se respondermos a ela de forma como Deus espera que respondamos, né? De que forma Deus espera que respondamos à culpa? Assumindo, confessando, é verdade? Então, nesse versículo, porque Pedro estava sentindo-se culpado, né? Ele estava sentindo culpa, porque ele acabava de trair o seu melhor amigo. Ele traiu Jesus, né? Ele respondeu o que a criada, não sei o que dizes. Então, logo veio o sentimento de culpa sobre ele. Aquela culpa fazia Pedro se sentir como? Oprimido, com a consciência pesada, angustiado, amargo. Amém, igreja? Então, como Pedro respondeu ao sentimento da culpa? Ele saiu e foi procurar um lugar seguro onde pudesse desabafar aquele seu amargo sentimento. E ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele tinha negado a Jesus. E o próprio Jesus dissera a ele que o quê? Que me negarás antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quer dizer, e ele acabou fazendo. O que pode acontecer quando você desabafa a sua culpa com alguém? Pode acontecer o quê? Uma sensação de cura e de alívio, não é? Então, o que pode sair errado se você desabafar com uma pessoa errada? Amém? Tem isso também, não é verdade? Você pode ser acusado, né? Porque outras pessoas podem acabar sabendo, você pode ser acusado, você pode ser ferido, você pode ser incentivado ao erro, não é verdade? Em Mateus 27, no versículo 1 ao 5, porque Judas estava sentindo culpa, né? Vamos ler o capítulo 27, né? Do versículo 1 ao 5. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Amém, igreja? Então, por que Judas estava sentindo culpado? Porque ele tinha acabado de trair o seu melhor amigo, não é verdade? No verso 5 e 6, como é que aquela culpa fazia Judas se sentir? Né? No verso, ele se sentiu o quê? Arrependido, não é verdade? Ele se sentiu arrependido. O verso 5 e 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Né? E no capítulo 5, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Né? Então pagou um preço terrível, né, por uma traição, porque ele foi desabafar a sua culpa também. Se você desabafa a sua culpa com pessoas erradas também, o que é que vem acontecer, como acabei de falar anteriormente? Você vai ser acusado, pode ser ferido e incentivado ao erro. Então, com quem Judas desabafou sua culpa e qual foi o resultado disso? Ele desabafou suas culpas com quem? Religiosos e legalistas, não foi isso? E o seu resultado foi que eles intensificaram mais ainda a culpa dele, e ele retirou-se e fez o quê? Intensificou a sua culpa, levando ele a arrependimento, a procurar Jesus. Ele teria sido perdoado, mas o que ele fez? Foi intensificada a sua culpa e ele saiu e foi se
enforcar. Amém? Passando agora para o texto, 2 Coríntios 7, do verso 7 ao 11. Amém? Continuando nosso estudo aqui sobre a culpa, parte 3, estudando agora o 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 ao 11. Amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros neste negócio. Amém, igreja? Então, o que isso vem dizer para nós? Essa é uma carta de Paulo que ele chama o sentimento de culpa de tristeza. E quando respondemos de forma saudável à culpa, ele chama de tristeza segundo Deus. E quando respondemos à culpa de forma doentia, ele chama de tristeza segundo o mundo. Porque ele chama de tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Por quê? Por que ele chama? Porque Deus nos ensina uma forma de responder à culpa e o mundo nos ensina outra forma de responder à culpa. E nós é que temos que decidir a que vamos seguir, a Deus ou ao mundo. Amém, igreja? Por quê? Como é o modo de Deus e do mundo responderem à culpa? Deus é o desabafo, arrependimento, pedido de perdão e restituição. O mundo, fugir da dor da culpa a qualquer custo. Por quê? Porque a tristeza do mundo gera morte e a de Deus gera a vida. Porque a do mundo foge, meus irmãos, e a de Deus conserta. Então, pergunto a vocês, existe alguma forma de fugir da culpa? Existe. Como você foge da culpa? Negando, mentindo, esquecendo, amém? Bajulando, transferindo, agredindo. Então, irmãos, eu tenho uma pergunta a todos vocês neste momento. Você está para consertar ou está para fugir? Qual o momento que você está atravessando agora? Amém? Consulte a você mesmo e responda neste momento, amém? Em nome do Senhor Jesus, né? Porque temos duas formas de responder à culpa, a de Deus e a do mundo, né? Um gera dor a qualquer custo e o outro gera o arrependimento e o pedido de perdão, né? E também a restituição. De que forma você está agindo? Hã? Fugindo ou arrependendo? Amém? Então, em que time você pode escolher? Você quer jogar negando no time de Pedro, mas houve arrependimento? Ou você quer jogar no time de Judas? Amém, igreja? Pedro jogam aqueles que, quando sentem culpa, enfrentam e resolvem. E Judas não, jogam aqueles que, quando sentem culpa, fogem, pagando qualquer preço, que geralmente é o quê? Muito caro, porque Judas arrependeu, mas ele não confessou e ele não foi atrás, né, de Jesus para pedir perdão. Ele preferiu o quê? Pagar mais caro, suicidando. Amém, igreja? Então, não liga, né? Não ligue para o Judas que aparecer em tua vida, né?
Não ligue, sempre vai existir um traidor em sua vida. Sempre vai existir pessoas que te traem. Não se preocupem. Amém, igreja? Porque todo Judas suicida, né? Então, a partir daqui agora, eu agradeço a todos. Peço a todos que continuem se inscrevendo no canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas, e que a graça e a paz estejam sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.